Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é 21 de junho e eu vou trazer para vocês uma análise do número de casos de Covid-19 no Distrito Federal. Então, esse daqui é o gráfico formado pelos dados obtidos na Secretaria Estadual da Saúde. Eu peguei os dados hoje mais cedo, dia 21 de junho às 11 da manhã, e eles estão atualizados até o dia 20 de junho, quando o Distrito Federal estava registrando aí 32 mil casos, um pouquinho a mais do que isso. Então, vamos dar uma olhada aqui nos crescimentos semanais. O que a gente primeiro começa percebendo aqui? Que o número absoluto de novos casos por semana vem crescendo, ou seja, ainda está num período de aceleração da epidemia no Distrito Federal. E uma coisa que meio que não está muito estável é o aumento relativo. Olha esses percentuais: 55%, 64%, 61%, 51%, 52%, 67%, 39%, 47%. A gente não vê muito claramente nenhuma sensação de aceleração nos percentuais, o que seria um negócio ruim, e tampouco a gente vê que os percentuais estão decaindo, o que significaria que a gente está perto de um pico ou perto de um platô. Mas só que daqui a pouquinho eu vou falar dos testes no Distrito Federal, está fazendo bastante teste, então isso daí, aliado com alguma represagem que deve ter, demora de um teste sair, deve estar gerando esses percentuais oscilando muito de uma semana para outra. Mas o aumento absoluto está mostrando que ainda está tendo uma aceleração aqui no número de novos casos da doença no Distrito Federal. Aqui a gente tem a curva dos recuperados, a gente vê que no Distrito Federal as pessoas estão se recuperando, entre aspas, bem, está demorando na faixa de 9, 10 dias para um paciente se recuperar, um pouquinho mais do que uma semana em geral, e chegaram aí ontem a 21.249 recuperados. A partir da curva dos recuperados, a gente pode calcular a curva de casos ativos e ver que os casos ativos estão crescendo, mas eles não estão crescendo com uma velocidade muito grande. Que está crescendo, mas está crescendo pouco. Aqui até teve uns dias que eles tentaram dar uma diminuída, deu uma estabilizada aqui uma semana mais ou menos, depois voltou a crescer um pouquinho. Então o número de casos ativos está mostrando que a doença está evoluindo, mas está evoluindo devagar. E agora a gente pode dar uma olhada nos óbitos. E, gente do céu, que coisa maravilhosa! Essa curva aqui dos óbitos, mais especificamente a curva das taxas de letalidade, está muito, muito boa aqui no Distrito Federal. A gente vê que o início de maio estava em 2% a taxa de letalidade, o que já é uma taxa de letalidade excelente, e agora, 20 de junho, a taxa de letalidade está em 1,3%. O que isso demonstra? Demonstra que o Distrito Federal está fazendo teste, está com uma política de testagem excelente, de verdade, deve estar testando uma grande parcela da população. E chegando aqui, na verdade, são poucos óbitos, tendo em conta que são mais de 30 mil casos, né? Então, poucos óbitos aqui, só 1,3% de taxa de letalidade. E os óbitos também a gente vê uma aceleração no número absoluto. Aqui essa semana não mostrou essa aceleração, mas enfim, a tendência está de aceleração. Mas, de novo, os percentuais eles estão meio oscilando, o que mostra que a doença às vezes tem períodos mais fortes, às vezes tem períodos menos fortes, ainda não está com uma tendência muito clara. E, bueno, considerações sobre o Distrito Federal. Primeira coisa, o que eu já falei, está com alta testagem, um baixo número de hospitalizações, porque a taxa de letalidade abaixo de 1,5% é muito boa, é uma das melhores do país. E isso significa isso, está com bastante teste e pouca hospitalização. E isso daqui é um detalhe muito importante do Distrito Federal, que 65% das confirmações, 2/3 praticamente, é feito via teste PCR. Por que eu estou trazendo isso como uma informação relevante? Porque o teste PCR é aquele que detecta a epidemia em tempo real. Tem muitas capitais, muitos estados que, por uma questão logística, também por ser mais barato, está focando muito no teste rápido, e isso não é uma medida correta, porque o teste rápido ele só vai detectar o paciente 10 dias depois da infecção, e porque demora tempo até ele produzir anticorpos. O teste rápido, o teste sorológico, né, ele demora até
pegar os anticorpos do paciente, enquanto o teste PCR pode ser realizado a partir de 4 dias depois da pessoa se infectar com a doença. Então ele é um teste que consegue capturar em tempo real se a pessoa está contaminando. Então quando um lugar faz teste PCR, ele consegue combater a epidemia em tempo real, isolando aquela pessoa que está transmitindo no momento e tentando fazer a rastreabilidade da doença. Então, para mim, isso daqui, de 65% dos testes está sendo via PCR, 65% das confirmações, aliás, é uma coisa muito boa, que é isso daqui que está gerando o fundamental do Distrito Federal, que é um pequeno número de óbitos. 400 óbitos está muito, muito bom em relação ao número de casos que tem. E finalmente os casos ativos estão crescendo lentamente, mas estão crescendo. Tem aquela leve aceleração no número absoluto de casos do Distrito Federal, que mostra que ainda está numa fase de aceleração, que o pico ainda não chegou, embora talvez pareça que em breve vai chegar. Ainda não dá para dizer com certeza que o pico já chegou ou que está perto. Mas enfim, o que eu tenho para dizer é: o Distrito Federal está lidando muito bem com a pandemia, essa taxa de letalidade baixa é muito bom, 65% dos testes via PCR, não tenho o que falar sobre isso. E bem, era isso. Qualquer sugestão, comentário, dúvida, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.